Déficit fiscal entregue dentro da meta, o Haddad e o Lula foram à TV, anunciaram como uma boa notícia. O mercado financeiro, os agentes econômicos não encararam dessa forma. Afinal de contas, a gente tem uma implicância do mercado ou de fato o PT tá esquisito com os números? Eu vou explicar para você, então já curte aí, segue o canal. Vamos lá. Primeira coisa, galera, é importante entender que esse resultado apresentado pelo PT, eles excluíram contabilmente, eles ajustaram contabilmente diversas contas, tá? Uma delas e as mais importantes foram as enchentes que a gente teve, né, as queimadas que a gente teve e também a tragédia do Rio Grande do Sul. Foram grandes eventos que a gente teve que gastar muito dinheiro do governo federal e simplesmente, ao invés da gente controlar a despesa, assim como você faz na sua casa, né? Se você está com as suas contas certinha, e aí de repente seu filho quebra um braço, seu carro dá um problema, e você tem um gasto, né, que você precisa fazer não recorrente, você faz o quê? Cancela a sua viagem de férias, vende um carro, faz alguma coisa para poder reajustar as contas para um patamar saudável. Não foi isso que o governo do PT fez. Eles simplesmente foram no STF, bateram na porta, alguém lá emitiu um papel dizendo que aquilo ali não entraria na contabilidade. Mas, de fato, houve um gasto. Se houve um gasto, você teve que consumir dinheiro e se endividar por isso. É a mesma coisa do cara que está fazendo dieta, o cara chega lá, porra, faz a dieta bonitinha, só que aí ele vira para nutricionista e fala: Ó, eu só excluí aqui 3 McDonald's que eu comi, porra, e um pudim, porque eu não quis, né, atrapalhar a minha dieta. Não, mas peraí, essa caloria foi ingerida. Você vai processar esse negócio, você vai engordar. Então não adianta maquiar o número. Fora isso, também ajustaram despesas, que era do ano corrente para o anterior, o precatório também foi por fora. Ou seja, os caras fizeram um ajuste contábil que demonstrou um resultado positivo, mas a realidade é que o Brasil se endividou. Tá? O segundo ponto, que eu acho muito relevante, né, eu vou dividir em dois. O primeiro dele é o seguinte: a gente teve um aumento recorde de receita tributária. A gente cobrou muito imposto da população. Isso você já sabe, né? Muita gente faz piadinha com taxária e tudo mais. Basicamente, o cara conseguiu cobrar muito imposto da população, mais imposto aí da blusinha, da Shopee e não sei o que, e cobrou lá do combustível. O cara veio aumentando a carga tributária, então, naturalmente, você vai ter uma arrecadação maior do governo. Só que quando o governo arrecada mais, ele tira mais dinheiro da população. Ou seja, você pode não ter percebido, né? Mas você está um pouquinho mais pobre, porque o governo está levando maior parte do seu dinheiro. Tá? E outro aspecto ainda nesse item é a inflação. A gente está tendo problema com a inflação. E o que acontece quando tem inflação? Aumenta os preços. Né? É uma consequência da inflação monetária. Você tem mais moeda rodando, você precisa de mais moeda para comprar a mesma coisa, só que o governo consegue capturar um percentual maior desse negócio porque as coisas agora estão infladas, estão maiores, são mais caras. Então, naturalmente, você também tem uma inflação na receita do governo. Então, essa inflação, junto com esse aumento de carga tributária, fez com que a gente atingisse uma arrecadação recorde. Agora, olha que coisa esquisita. A gente teve uma arrecadação recorde, nunca se arrecadou tanto imposto no Brasil e ainda assim a gente teve um déficit. Né? Ou seja, as contas estão realmente muito desajustadas. Né? E por último, o item também muito relevante é você olhar para frente. Ou seja, os gastos do governo crescem muito mais rápido do que a receita. Por mais que eles tenham feito todo esse trabalho em cima de aumento de imposto, ainda assim os gastos foram maior e a gente gerou déficit. Os caras tiraram um monte de coisa da contabilidade, ainda assim gerou um déficit. E o pior, a inflação voltou, galera. Isso é verdade. E a gente pode dizer que a inflação voltou porque a meta de inflação hoje é 3%, né? Com uma variação de 1,5% para cima ou para baixo. Então daria para chegar a 4,5%. O próprio Banco Central essa semana anunciou, né, uma expectativa de inflação de 5,2%. A maior parte dos analistas, eu me incluo disso, é para mais de 6, talvez para mais de 7. Ou seja, a inflação está aqui. E o que o Banco Central precisa fazer nesse momento? Aumentar a taxa de juros. É o que sobrou, né, para o Banco Central fazer. Banco Central liderado pelo Garipo, o cara do Lula e tudo mais. Ou seja, não foi aquela história de é um bolsonarista, não é isso. A gente realmente está com um problema grave na economia. Então, aumentar a taxa de juros de fato segura a inflação. Só que endivida mais, porque o custo da dívida vai ser maior. Então, os gastos vão aumentar ainda mais. Então, não tem o que fazer. Quando você olha no longo prazo, esse governo pode ter feito uma maquiagem para fechar o ano
mais ali bonitinho para base deles, né, para mídia, mas para quem entende está olhando e falando, cara, isso aqui não serve de nada que foi apresentado. Fato é que a gente continua no caminho muito equivocado, né? Então é até complicado a gente falar, mas o Brasil segue acelerado rumo ao que teve na Dilma 2. A gente vai bater no poste. E que poste é esse? É uma inflação descontrolada. Na Dilma ela passou de 10, de 12, e aí a população começou a sentir pesado. A gente já está vendo isso agora. A inflação dos alimentos está machucando quem é mais pobre. Porque o cara que é rico, para ele não faz diferença. Ele tem muita grana. Ele não vai sofrer se o tomate subir 20%. Ele não vai subir se a energia elétrica subir um pouco mais. Para ele não faz muita diferença. Mas agora o pobre está sentindo. E aí o governo já está vendo o quê? A popularidade cair. Ou seja, ele sozinho, com o mundo totalmente estabilizado, arrumou uma crise para o Brasil que é um absurdo. Infelizmente, eu fico até triste porque foi uma crise totalmente anunciada, né? Quando o Lula assumiu e montou o arcabouço fiscal, eu falei, vai gerar inflação, o dólar vai disparar, a bolsa vai minguar, a taxa de juros vai subir. Tem vídeo meu falando isso. Porra, Viago, mas como é que você acertou? Porque nunca foi tão claro. É a primeira vez na história do Brasil que a gente viu uma crise ser construída do zero, né? E eu tive a oportunidade de fazer os vídeos desde o primeiro dia, quando a gente teve a expansão monetária, e aí todo mundo achou que estava tudo ótimo, e eu falando, isso é um efeito, daqui a pouco vai dar problema, vai cair. E agora a gente está vendo o quê? A crise chegando. Uma crise que foi gerada por esse governo. Um absurdo, infelizmente. Então, você que ficou até aqui, curte o vídeo, por favor, comenta aqui o que você achou, não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.